Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. No vídeo passado, que foi ontem, né, a gente falou um pouco sobre a relação entre o homem e os demônios, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem ela foi restaurada pelo sangue do Senhor Jesus. Então, a partir do Senhor Jesus, a gente tem a oportunidade de salvação, a gente tem a oportunidade da gente voltar ao jardim, e um jardim melhor, que é justamente a eternidade com Deus, que será muito mais grandiosa do que o início. E em contrapartida, os demônios, eles foram criados perfeitos, mas eles se tornaram demônios por conta da sujeira que criaram dentro de si, né? Se deixaram levar pela iniquidade que foi se achada dentro de si. Então, eles, por conta dessa perdição eterna, eles estão destinados ao lago de fogo e enxofre, né? Falamos também que o homem, ele é triuno, né? Ele é uma trindade, assim como Deus é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano também tem corpo, alma e espírito. E os três, eles estão num só. E eu estava meditando hoje, né? O Espírito Santo me trouxe um entendimento assim que as pessoas elas buscam cuidar da saúde física, né, do corpo, com dietas, com exercícios físicos. Não que isso seja errado, mas por conta delas apenas verem o corpo, né, elas cuidam daquilo que elas veem. O ser humano tem esse detalhezinho, né, que crê em vez de crer para depois ver, não. Ele primeiro quer ver para depois crer. Então, o ser humano cuida daquilo que ele vê, daquilo que ele enxerga com os olhos físicos. E há muito mais coisas espirituais que a gente não vê com os nossos olhos físicos. Só que o ser humano não cuida, que é a alma e o espírito. Então, o ser humano cuida dessa parte do corpo. O corpo pode ficar bem, né? Funcionando como tem que funcionar. Mas aí, a alma e o espírito não funcionando bem, o corpo também vai sentir no final das contas. E é o que acontece quando a pessoa entra em depressão, quando a pessoa tem ansiedade, essas mazelas espirituais que o ser humano acaba se desenvolvendo. Por quê? Porque não desenvolve um relacionamento com o autor da vida. Aquele que criou o próprio corpo, a própria alma, o próprio espírito do ser humano. Então, se a gente não busca o autor da vida, se a gente não busca aquele que é o Senhor, aquele que é o Criador, como é que a gente vai ter vida? Como é que a gente vai ter paz? Como é que a gente vai ter a própria vida com abundância? Como? Não tem como. Não tem como. A pessoa que está longe de Jesus, a pessoa que está longe de Deus, ela pode dizer, eu tô bem, eu tô feliz. Não, não tá feliz, não tá. Ela pode fingir que tá. Ela pode se enganar, mas ela não é feliz. Então, há uma necessidade de buscar a saúde da alma e do espírito. Em primeiro lugar, do espírito, porque aí o espírito, ligado com o Espírito de Deus, vai guiar essa pessoa a cuidar da alma dela, em primeiro lugar. Vai cuidar dela em primeiro. E, consequentemente, os resultados disso tudo vão se refletir no corpo da pessoa. Eu tava vendo algumas coisas na internet sobre jejum, tava assistindo um vídeo sobre jejum, e tava lá dizendo que o jejum, ele não apenas traz a saúde pro espiritual, mas também, né, pro corpo. A gente sabe que tem gente que faz jejum só por conta do corpo mesmo. Mas os benefícios que traz, né, realmente tá interligado o espiritual com o físico, sabe? O jejum, ele traz benefícios para as duas questões. A pessoa fica, com o tempo, vai melhorando as coisas no organismo da pessoa. Tava lá dizendo, sabe? O metabolismo e tudo mais. A pessoa consegue se concentrar mais nas coisas, a mente da pessoa fica mais limpa. Enfim, os benefícios que o jejum traz, não apenas para os dois, para as duas questões, espírito e corpo físico, né? Então, imagina quando a gente
aplica o jejum para as questões espirituais, né? Assim, focando nas coisas espirituais. Glória a Deus, aleluia. Imagina, né? Porque a gente tá fazendo benefício para outros, aqueles que a gente tá jejuando, né? No espiritual está acontecendo uma guerra, né? Que a gente não vê, mas está acontecendo quando a gente jejua. Os anjos lutam ao nosso favor, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa mente, traz saúde para nossa mente, para o nosso corpo. Então, a gente ter uma vida espiritual traz paz, traz saúde, né? Então, só basta o ser humano ter entendimento disso e aplicar na sua vida, né? Enquanto isso, os demônios, eles são só espíritos que andam procurando corpos para se expressarem. O ser humano, ele pode se arrepender de seus pecados e ser salvo pelo Senhor Jesus. Já os demônios não se arrependem, eles não têm mais direito à salvação. O ser humano é um ser inteligente, dotado de livre-arbítrio. Os demônios, eles não são tão inteligentes quanto o homem, pois lhes é vedada a sabedoria de Deus. Eles também não sabem tudo do futuro. Eles podem, né, assim, vamos dizer assim, lançar a sorte. Muitas vezes acerta para enganar as pessoas, né, com negócio de carta, os videntes, e as pessoas acabam acreditando nessas coisas e abrem a vida para eles. Mas eles não chegam nem aos pés de Deus, claro, e o ser humano ainda pode adquirir a sabedoria de Deus. Eles não podem, né? Eles servem cegamente ao diabo. Por menor que seja o ser humano, pode todas as coisas se crer no Senhor Jesus. Já os demônios, por maiores que sejam, nada podem contra quem tem Jesus. Então, a gente parou aqui e a gente vai continuar para poder terminar esse capítulo ainda hoje, em nome de Jesus. Há pessoas que frequentaram os terreiros de Umbanda, Quimbanda e Candomblé e acreditam que estão servindo a Deus. Sério? Eles acreditam que estão servindo a Deus. Isso é impossível, pois a feitiçaria e todas as suas práticas, eu acho que alguns deles acreditam, né, que estão servindo a Deus. Porque, sinceramente, se a pessoa tá fazendo mal para outra, né, a pessoa vai lá fazer um trabalho para separar o marido da mulher, para outra tomar de conta do marido. Isso é servir a Deus, né? A gente fica se perguntando. Aí a gente vê a cegueira, né? A cegueira espiritual. O diabo cega mesmo o entendimento das pessoas. Isso mas tem aquela questão, né, que eles fazem sacrifício com animais e tudo mais. O diabo é invejoso, né? A gente vê lá no Antigo Testamento que Deus, ele guiou, né, desde lá de Moisés a montar o tabernáculo e tudo mais, e ali ser oferecido sacrifício para expurgar os pecados do povo, né? Então a gente vê uma semelhança nessa questão de sacrifício, né? De sacrifício, de sacrificar os animais e tudo mais, mas porque o diabo é invejoso mesmo. A gente pode ver que ele tenta invejar as coisas de Deus, mas é só para o mal mesmo. Isso é impossível, pois a feitiçaria e todas as suas práticas, consulta aos mortos, a necromância, se chama necromancia, sei lá, mediunidade e intercessão através de guias, como os orixás e os caboclos. São pecados contra Deus. Lá está escrito, se você quiser ver, 1 Samuel 15, 23. Hoje em dia, muitas pessoas querem e pensam que podem servir ainda as suas vidas. Podem servir ainda
que suas vidas sejam verdadeiras catástrofes. Hoje em dia, muitas pessoas querem e pensam que podem servir ainda. Que suas vidas, não entendi, que suas vidas sejam verdadeiras catástrofes. Vivem no erro, fazem o que é bem, o que bem entendem, fazem o que bem entendem, não dão importância à palavra de Deus e ainda querem servir ao Todo-Poderoso. Ou seja, querem servir do jeito delas, né? Então isso aqui é um detalhe que a gente vê não só nessa questão assim, dessas pessoas que vivem nessas práticas erradas, mas na maioria das pessoas. Tipo, se você for convidar alguém para ir para a igreja, não precisa. A pessoa acha que não precisa. Não, eu faço as minhas orações, eu assisto os vídeos, eu assisto o pastor tal. Não, eu oro. Eu uso a minha fé. É como se ela estivesse dizendo assim, eu não preciso de instrução, eu não preciso de ter um servo de Deus me trazendo ensinamentos preciosos da palavra. Eu não preciso ter comunhão com pessoas da mesma fé, que seguem o mesmo Deus. Eu não preciso ter parte com Deus participando da Santa Ceia aos domingos. Eu não preciso honrar a Deus aos domingos indo na casa dele. Eu não preciso estar na casa de Deus para poder servir a Deus. Eu não preciso... eu leio de vez em quando a Bíblia, né? A Bíblia tá lá aberta no Salmo 91, lá na minha estante. Aquele salmo é poderoso, ele tá lá aberto na estante. Eu não preciso meditar nele, só basta ele estar aberto lá que vai fazer o mesmo efeito. Ele vai me proteger de todo o mal, porque ele tá aberto lá na estante da minha casa. Eu não preciso descer as águas, não, eu creio em Jesus. É claro que eu creio em Jesus, tem como não crer? Ele sem ele eu não tenho vida, né? Sem ele não dá, né? Realmente. É assim. Então, então a gente vê aquela questão assim, eu creio em Deus do meu jeito. Pronto, tá tudo bem, eu vou viver minha vida, eu vou seguir até o dia que ele quiser. E no final de tudo, quando eu chegar lá diante dele, a gente se resolve, né? Se tiver alguma coisa pendente, tá tudo certo. É assim que as pessoas vivem. Então, a gente vê aí um engano de Satanás. A gente vê as pessoas seguindo suas vidas como bem entendem, tendo à sua disposição e em grande abundância a palavra de Deus, que é o nosso mapa para a eternidade, mas fazem pouco caso dela diariamente. Em grande abundância tem igrejas, né? Claro que Deus tem para cada um uma igreja específica, como se fosse a sua segunda casa, em que lá você vai aprender a servir ao Senhor. Você vai estar em comunhão com o Altíssimo e com as pessoas, e você vai desenvolver a sua fé. Você vai estar mantendo a sua fé em alta, porque quando a gente vai à igreja, a gente está indo à casa do Senhor. A gente está indo para um lugar em que o poder de Deus se manifesta ali. Eu não estou dizendo que o poder de Deus não pode se manifestar em outro lugar, que haja um servo dele agindo ali para que o poder dele se manifeste. Mas a igreja, ela ajuda muito a gente a se manter. Mas as pessoas não querem. Então vai chegar um tempo em que não vai ter mais.
vai chegar um tempo em que não haverá mais igrejas abertas, enfim, não vai ter mais ninguém pregando, então as pessoas vão correr de um lado para o outro buscando uma palavra de esperança, elas não vão achar, as Bíblias vão sumir, você pode estar certo que não vai ter mais nada na internet, não vai ter nem internet para começo de conversa, não vai ter nem energia. E a gente vai passar por tudo isso, a igreja vai passar por essa primeira parte da tribulação, e você pode estar certo que em breve, e esse em breve não é daqui a 10 anos não, tá? Em breve. Você pode pensar esse em breve, mais ou menos 1 ano, meses, talvez até semanas. Então, aproveitemos. Claro que Deus, ele é sábio, ele é poderoso, ele faz tudo com justiça. Então, tudo está sendo preparado já. Por quê? Porque a ira de Deus vai descer sobre essa terra, sobre os filhos da desobediência. E a igreja ainda vai estar aqui porque ainda tem que haver muita salvação. E muitas vezes a salvação vem por meio da tribulação. As pessoas só se tocam sobre Deus quando elas estão na pior. Então, voltando aqui, né? Vivem no erro, fazem o que bem entendem, não dão importância à palavra de Deus e ainda querem servir ao Todo-Poderoso, sem disciplina, sem ordem, sem direção. Eu pergunto, pode uma árvore má produzir um bom fruto? Está escrito isso. Lá no Evangelho de João, você pode procurar. O fato de, muitas vezes, Deus aproveitar situações nas quais a pessoa está envolvida pelas forças malignas para abençoá-la, não quer dizer que ele usa os demônios, né? Deus, ele aproveita as coisas ruins para fazer coisas boas, porque é aquela coisa que eu estava dizendo aqui. A salvação, muitas vezes, para alguns, para muitos, vai vir por meio da tribulação, então a pessoa tem que passar pelo crivo da tribulação para poder se acordar e buscar aquilo que é bom, né? Na realidade, o mal foi afastado e a pessoa recebeu a bênção de Deus pela sua misericórdia. Por que Deus permite a atuação dos demônios? Por quê? O ser humano é dotado de livre-arbítrio. Para que o homem escolha a necessidade de algo que seja capaz de prová-lo ou testá-lo. Interessante isso, né? Para que o homem escolha, faça sua escolha, a necessidade de algo que seja capaz de prová-lo ou testá-lo. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden. E olha que a árvore da vida estava lá também, tá? Estava lá no jardim. O ser humano preferiu escolher aquilo que lhe era proibido. Olha só. Olha só. Aí pergunta por quê, né? Meu Deus, tinha árvore lá da árvore da vida. Você pode ver isso lá em Gênesis, no início. Tava lá as duas árvores. Eva poderia ter cobiçado a árvore da vida. Poxa, viver eternamente. Mas não, ela tem que cobiçar a árvore errada, né? No meio do jardim do Éden, para que o homem não provasse dela e assim demonstrasse fidelidade ao seu Criador. Interessante, né? Porque Adão e Eva foram criados ali, Deus criou eles, botou eles num lugar bom, deu tudo para eles, deu inteligência. Mas por quê, né? A gente fica pensando, meu Deus, tinha dentro, porque brotou de dentro deles um sentimento errado, um sentimento de cobiça. Deus faz as coisas perfeitas, Deus fez os anjos perfeitos, mas um deles quis mais além, quis usurpar o trono de Deus. E Adão e Eva, o que é que eles queriam ali? Eles queriam também mais além. No fim das contas,
contas, eles queriam. Vamos dizer Eva, né? Porque ela tava ali conversando com o diabo. E o diabo disse o quê? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês vão ser como ele. Olha só, vocês vão ser como Deus. E isso incitou Eva a ir em frente naquela decisão. Ela poderia ter pensado, né? Eu não preciso ser como Deus. Tipo, ela poderia ter pensado, não, tá bom aqui, deixa eu aqui. Mas não. Ela quis ser como Deus. Ela quis. Brotou de dentro dela o desejo, o mesmo desejo que Lúcifer teve. Que coisa, né? Hoje, da mesma maneira que o diabo usou a serpente, ele usa os demônios para enganar o ser humano. Deus permite essa atuação para que a fidelidade do homem seja provada e para que quando chegue naquele dia lá do juízo, ninguém possa dizer, eu não sabia. Não, você sabia. Deus é justo. Quem estiver lá no tribunal, no trono branco, no dia do juízo, e quando os livros forem abertos, não vai ter mais o que falar, porque há provas. Ou seja, um exemplo, se você está assistindo esse vídeo aqui, que aqui está sendo dada a palavra de Deus, a verdade das escrituras, a verdade sobre o mal que atua nesse mundo, e você faz pouco caso disso, você continua a viver sua vida na prática do pecado, você não se entrega para Jesus e você continua vivendo assim até o dia da sua morte. Existe um anjo anotando esse momento aqui agora que você está assistindo esse vídeo. O tempo que você está assistindo esse vídeo, o quanto você está entendendo desse vídeo, está sendo anotado, está sendo registrado. E no dia do juízo, se você não se entregar para Jesus, você não quiser essa salvação, o único caminho de salvação, vai ser colocado diante de você essa oportunidade, dentre tantas outras que já Deus colocou diante de você, para você alcançar a sua salvação. E não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Olha, você estava no dia tal, nesse horário aqui, ouvindo essa palavra, você estava entendendo, mas você não quis saber. Você fez pouco caso, você achou que era mentira, você achou que era conversa fiada. Você não foi buscar a verdade, você continua a viver do mesmo jeito. Então, tá aí. Então, esses livros vão ser abertos, tá lá em Apocalipse 20, se não me engano. Livros vão ser abertos. Livros em que toda a história dos seres humanos vai estar ali, né? Aqui, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, abriram-se livros, que era a vida do povo, e abriu-se outro livro, que era o livro da vida. Então, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Amém? A nossa luta diária é para que isso aconteça, para que isso permaneça. Não que os demônios existam para essa finalidade,
para provar, para testar o ser humano, né? Mas vivem arrebanhando quem se deixa iludir por eles, o que não deixa de ser uma demonstração de infidelidade do homem a Deus. Que se a pessoa prefere ir no caminho dos demônios em vez de ir no caminho de Deus, né? Ou seja, a gente começa a perceber que a maioria das situações é que a pessoa gosta do erro, gosta da mentira, gosta do engano. Outros estão naquela situação por não conhecerem a verdade. Outros estão ali, mas o dentro deles tem um senso de justiça, mas eles estão no caminho errado. Aí essas pessoas, Deus, ele toma para si. Ele faz alguma coisa, ele permite uma situação e Deus toma essas pessoas para si, porque ele vê o que há dentro delas. Existe um testemunho que o bispo sempre fala, que a prostituta estava lá no motel, fazendo, né, o que não deve, mas, enfim, fazendo o que ela estava ali para fazer com o homem. E no ato ela estava ali, dando o seu corpo, mas na mente dela havia um pensamento. Meu Deus, eu não quero isso para mim. Meu Deus, eu não sei o que fazer, eu tenho que alimentar o meu filho. Mas eu não queria essa vida. Ou seja, dentro dela havia um senso de justiça. Então ela estava ali, no pecado, mas ela não queria estar ali. Então, essa pessoa já estava dando o testemunho de libertação, né? Ela disse isso, mas ela recebeu a oportunidade para sair daquela situação e ela saiu. Então, é um exemplo, né? Além do mais, há um plano divino que está sendo cumprido. Haverá um dia em que os demônios e o diabo serão lançados para sempre no lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então a gente vê que tem, né, separação, dia e noite, né? Olha que interessante. Lá no lago de fogo e enxofre vai ter a separação dia e noite por toda a eternidade. Então eles vão ter noção de tempo, olha só. Eles vão ter noção de tempo. O corpo deles vai ser, no caso, o corpo das pessoas, né? Aqui é o diabo e o falso profeta, a besta, enfim. Mas as pessoas que vão ser lançadas junto, elas vão ter noção das coisas, elas vão ter um corpo que vai resistir ao fogo eterno, porque elas vão estar lá sendo atormentadas, vão estar lá sendo queimadas, o fogo não se apaga, o bicho não morre, ou seja, você ter bichos comendo você por toda a eternidade, você sabendo que quando é dia e quando é noite, e você e nunca acabar esse tormento, essa agonia, essa dor nunca ter fim. Você imagina, né? A pessoa vai ter entendimento das coisas. Então a gente pode ver que é algo assim. As pessoas que dizem, aqui é o inferno, estão bem enganadas, viu? Porque como é que pode ter inferno tendo praia, tendo sol, não tem, meu filho, não tem. Inferno, o ser humano não tem noção. A gente já vai para o capítulo 4. Como os demônios se apoderam das pessoas. Como é que os demônios fazem para se apoderar das pessoas? Eu só vou iniciar aqui e a gente para, tá bom? Os espíritos podem se apossar das pessoas de várias maneiras. Neste capítulo vamos falar de algumas dessas maneiras com o intuito de alertar as pessoas, a fim de que se armem contra o demonismo, uma peste que se propaga dia e noite em nosso país, disfarçada sob os mais diversos nomes religiosos, procurando se fazer passar por cristianismo. Ou seja, é um engano, né? É um engano. Perceba que o diabo ele sempre vai trabalhar com isso, tá? Porque ele é o pai da mentira. Então ele vai sempre vir com a mentira. Desde do céu lá,
O que é que Lúcifer falou para os anjos de mentira para enganar eles? Aí você já pega, né? Imagina hoje em dia como é que tá o engano aqui. É claro que outras formas e os métodos são muitos. É claro que as formas e os métodos são muitos. Entretanto, vamos nos referir àquilo que existe de mais comum, principalmente em nosso país. Conhecemos milhares de pessoas, até bem intencionadas, que um dia se entregaram ao demonismo por intermédio de falsas religiões originadas no espiritismo. Tudo começa com um pequeno problema, uma doença. Alguém usado por Satanás, muitas vezes sem saber, aconselha. Isso é espiritual. Você precisa ir a um terreiro, um centro ou um templo espírita. E assim, a pessoa desejosa de receber a graça procura mais lugares. Chegando lá, vem a primeira bomba. Você é médium de berço e precisa de... Meu Deus do céu, Jesus. Então, meu Deus. Eles dizem, isso é espiritual, né? Essa doença aí é espiritual. Imagina, né? A pessoa chega morrendo de dor de cabeça. Um exemplo, né? A gente vê muito. Morrendo de dor de cabeça. Aí, vê coisa, vê isso, vê aquilo. Aí, não, vai para um centro espírita. Pronto, aí sai mais carregado do que quando entrou. Em vez de tirar, atrai. Meu Jesus. É um engano mesmo, né? Após a consulta, vêm as obrigações e os presentes daqueles que atendem pelos nomes de orixás, caboclos e guias, que na realidade são demônios. Então, o desenvolvimento começa. Uma reunião aqui, outra colar, compra das roupas. Meu Deus do céu. A entrada na gira. Aí vem o nome, né? A pomba gira. Não demora muito para que venha outra bomba. Você precisa fazer a cabeça. Meu Deus do céu. Muitas vezes, sem ter noção, a pessoa já abriu a sua vida para a atuação dos demônios, entregando-se às forças do mal e tornando-se mais uma de suas vítimas. Uma vez participante dessas falsas seitas, a hierarquia começa a ser seguida. Filha de santo, mãe pequena. Vovó dizia que tinha um macumbeiro lá perto da casa dela que se chamava Mãe Menininha. Tá amarrado e repreendido em nome de Jesus. Mãe Menininha, que é mãe pequena. Mãe de santo, Babalorixá. E por aí vai. O apelo também é a vaidade de cada um, pois a cada promoção a pessoa vai trabalhando mais e mais para o diabo, sendo usada pelos demônios, que chegam até mesmo a ditar um receituário para o seu fiel cavalo. Isso aqui já é no nível assim, que a pessoa já tá mergulhada na macumbaria, né? Aí imagina, porque, isso aqui acontece, né? Mas há outros casos que a pessoa acaba sendo atingida por essas coisas só pelo fato dela ela não precisa nem chegar a esse ponto aqui para ela ter a vida dela tocada pelos demônios. Tipo, a pessoa não tem a proteção de Deus, aí alguém joga uma praga para ela, faz um trabalho contra a vida dela, o mal toma de conta da vida. Então a gente vê isso lá na igreja também, a pessoa, né, quando o pastor diz, você acha que alguém fez um trabalho para você, você acha que tem alguém com inveja de você, você tem visto vulto, alguma coisa assim, tem ouvido voz. Então, o mal já tá ali atuando na vida da pessoa. A pessoa não precisa nem ir para um terreno, né? Para chegar nesse nível aqui, para o mal agir na vida. É só ela não ter a proteção divina, né? Então,
outra pessoa fazendo trabalho contra a vida dela, né? Acontece da pessoa tá vivendo um inferno, né? Eu tô querendo dizer que às vezes não chega nem a esse ponto aqui da pessoa ter aberto a sua vida pros demônios. Só da pessoa... Então, é aquela coisa. O diabo não quer saber se você é uma pessoa boazinha. Não, isso daí, ó... Não, você tem que ter a proteção de Deus. Você tem que viver nos caminhos de Deus. Pra você não ser atingido pelo mal. É isso daí. Sem Deus não há salvação, não. Sem Jesus não há salvação, não. Com o intuito de deixá-la em condições de desgraçar a vida de outras pessoas, enquanto a sua já está sendo desgraçada pelos seus guias. Esses receituários têm o nome de ADK, que segundo os praticantes do candomblé, na maioria das vezes, é ditado pelos espíritos. Tanto no alto quanto no baixo espiritismo, seja lá qual for o rótulo usado, a pessoa é encaminhada sorrateiramente até se desenvolver por completo com o mundo dos espíritos. Umbanda, quimbanda, candomblé, kardecismo, esoterismo e outros são apenas nomes de seitas e filosofias usadas pelos demônios para se apoderar das pessoas que a eles recorrem em busca de ajuda ou por mera curiosidade. Esse é o problema. A curiosidade matou o gato. Estamos falando abertamente de maneira mais simples possível, a fim de que os que têm ouvidos vejam e enxerguem quanta estupidez, ignorância e idolatria tem sido a razão de tanta gente estar amarrada, com a vida amarrada. E a gente vê, né, quando a pessoa manifesta lá, fica amarrada, fica com as mãos para trás, com os dedos assim, duro, as garras. Fica as garras dos bichos assim. Fica com a vida realmente, mostra a amarração que o diabo faz na vida da pessoa. Lidamos com esse tipo de coisa há muitos anos, 3 ou 4 vezes por dia, de domingo a domingo, estamos preocupados em libertar as pessoas de toda a obra do diabo. Temos a experiência na prática pessoal, e não de ilustrações cinematográficas ou tiradas de textos medievais. Os demônios se apossam das pessoas de muitas maneiras. Entre elas, é esse daqui que a gente vai deixar para o próximo vídeo. Então, os demônios se apossam das pessoas de muitas maneiras. Entre elas, próximo vídeo. Então, se você tá achando útil essa meditação nesse livro, certo? É livro do Bispo Macedo. E... você pode deixar aí nos comentários o que é que você tá achando e tudo mais. E se você quiser fazer não sei como tem sido a sua vida, mas dá aqui a oportunidade para você se entregar ao Senhor Jesus em primeiro lugar, você entregar sua vida, sua alma para aquele que é Senhor, para aquele que é o Todo-Poderoso, para aquele que é o Senhor, Deus e Pai, aquele que quer salvar a tua alma. Então aqui é a oportunidade para você fazer uma oração, falar com Deus e entregar os teus desejos, os teus sonhos, entregar. Se você deseja, faça essa oração comigo agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tá aqui essas pessoas, ou essa pessoa em especial, tu sabes quem é ela, tu sabes o que há no coração dela nesse momento, os desejos, os sonhos, as preocupações. Então, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa operar o teu querer e efetuar da tua vontade sobre a vida dessa pessoa, que ela venha, meu Pai, a desejar ter o Senhor Jesus dentro dela e não nenhum outro mal, seja ele qual for, dentro dela, mas sim o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus naquele último dia e que promete nos ressuscitar também no último dia. E não apenas nesse último dia, porque quem recebe o teu Santo Espírito já ressuscita para uma nova vida aqui ainda nessa terra.
Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa terra de morte, mas há aqueles que recebem vida e vida com abundância. Então, são aqueles que reconhecem a sua dependência do Senhor, reconhecem que não podem viver sem Deus, reconhecem que precisam de ajuda, reconhecem com humildade e sinceridade que necessitam te encontrar, que necessitam ter vida e vida com abundância no Senhor. Oh, meu Pai, opera o teu poder sobre a vida dessas almas, Senhor, nesse momento. Que essas almas que estiverem assistindo esse vídeo, ou essa alma, nem que seja uma única pessoa, possa pensar em se entregar para ti, Jesus, através de uma oração sincera. Ela dizer, aí mesmo onde ela está, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma, da minha vida, pois eu dependo de ti. Eu reconheço que eu sou frágil. Eu reconheço que eu sou fraca e preciso do teu poder sobre a minha vida. Oh, meu Pai, que possamos fazer como Paulo, Senhor, que disse, eu só me glorio nas minhas fraquezas para que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoe em mim. Então, na nossa dependência de ti, a gente encontra salvação, a gente encontra vida, a gente encontra força. Então, desperta, Senhor, nessa pessoa agora. Desperta o desejo dela de te conhecer. Desperta o desejo nela de se entregar a ti verdadeiramente e ela ter uma vida nova, Senhor. Livra ela de todas as armadilhas e astutas ciladas de Satanás. Livra a vida dessas pessoas, meu Pai, de todo o mal, Senhor, de toda a prática desse mundo pecaminoso. Oh, meu Pai, guarda os caminhos delas, Senhor, e que elas venham a dar testemunho de verdadeira vida com o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, aqui é essa oportunidade de salvação para você. E se você quiser fazer uma visita na Igreja Universal do Reino de Deus, procure uma mais próxima aí da sua casa e participe das reuniões que, ao meu ver, são as mais importantes, quarta, sexta e domingo. Amém? Quarta para a busca do Espírito Santo, sexta para desamarrar os nossos caminhos, para frustrar os planos do diabo, certo? Porque quem tá com Deus já desamarra tudo. A gente não é amarrado, não. Porque a gente tem a autoridade do Senhor Jesus sobre a nossa vida, mas a gente busca o quê? Frustrar os planos de Satanás contra a nossa vida, porque você acha que o diabo não tem planos contra você? Tem, todos os dias ele tenta contra a nossa vida. Então, venha participar dessa guerra todas as sextas-feiras, amém? E aos domingos, reunião, concentração de fé e milagres, certo? Você leva uma garrafinha com água, lá é ungida com a gota do milagre, e a gente vai buscar pela cura de um familiar, mas sobretudo a gente manter a nossa comunhão com o Senhor, amém? O bispo vai estar fazendo também, para recebimento do Espírito Santo, uma vigília de pijama, certo? Que vai ser nessa segunda-feira agora, às 3 horas da manhã, né? Ele avisou isso há uma semana atrás, e ele vai estar falando sobre isso, eu creio, quando estiver chegando perto do dia, amém? Essa vigília é na sua casa mesmo, por isso vigília de pijama, você pode estar ligando nos canais, né, no canal no YouTube, né, do bispo, na TV também, nos canais que passam, né, a programação da igreja, e você vai estar participando na sua casa mesmo, num cantinho bem reservado, em que você e Deus vão estar ali, se conectando, e você vai estar, você vai poder se lançar ali nos braços do Senhor e receber o Espírito Santo se você ainda não o tem na sua vida. Amém? Então aqui esse canal é a oportunidade para você ter vida com Deus e vida com abundância. E estar ciente do mal que nos rodeia e estarmos caminhando sempre nos caminhos da luz. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo com a continuação da meditação. Deus abençoe.